Aguardar o Renato entrar para que a gente dê início à nossa live. E aí, Renato? Fala, professor. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? É um prazer enorme estar com você. Poxa, prazer enorme também. Muito bom. As nossas lives passam rápido, o papo flui, né? Bom demais. Muito bom, muito bom, muito bom. E o pessoal elogiou muito as lives, né? O pessoal gostou bastante. Eu fiquei bem feliz com os resultados aí. A gente tem hoje um desafio aí, de algumas perguntas bem interessantes, para que a gente possa discutir desmame de cédula-analgesia, de como a gente proceder de uma forma adequada, essa retirada da sedação, da analgesia, né? Como é que a gente vai fazer isso de uma forma adequada. Então vamos lá. Ótimo. O tempo passa rápido, né? As pessoas vão entrando e a gente vai conversar. Sim, vamos lá. Estamos preparados. Renato, a primeira pergunta é: o despertar diário, tão preconizado nos protocolos, é uma forma de desmame de cédula-analgesia? O que é que você acha? Sim, professor. Na verdade, alguns guidelines, né, algumas recomendações recentes falam isso. Para você tentar, pelo menos, fazer um despertar diário nesses pacientes. Por quê? Justamente porque você evita essa infusão contínua de medicamentos a longo período, né? Alguns desses medicamentos podendo causar efeitos colaterais, infusão contínua prolongada, como tolerância, dependência, né? Hiperalgesia, como a gente comentou, e também alguns distúrbios cognitivos, né? Então, se o paciente está bem acoplado ao ventilador, se ele está bem analgesiado, esse paciente ele pode ser despertado sob analgesia e continuar confortável na ventilação. Ele não precisa ter um RAS -5, -4 durante toda a internação, entendeu? Então é muito importante. E até como avaliação de parte neurológica também, né? Você publicou um artigo no seu canal, né, no seu Instagram, muito, digamos, assustador, né? Esses pacientes estão tendo muitos eventos do sistema nervoso central, né? Muitas manifestações. Inclusive, a gente teve uma paciente aqui que realmente ela está com disfunção cognitiva, cara, grave por conta de Covid. Está na enfermaria e está com um distúrbio cognitivo muito importante. É triste, né? Paciente jovem. Isso. Enfim. Então, agora, só mais uma coisa, professor. Tipo, a gente sabe, benzodiazepínico, né? Sedações muito profundas causam disfunção cognitiva também. Esse paciente já tem aumento de risco de disfunção cognitiva. Então, por exemplo, quando a gente monitora, né, faz neuromonitorização na anestesia, se a gente deixa uma anestesia geral muito profunda e fazendo supressão cerebral, taxa de supressão cerebral muito alta, isso aumenta a mortalidade e riscos de disfunções cognitivas lá na frente, no pós-operatório, inclusive a longo prazo. Então, assim, na UTI, é difícil você ver alguém neuromonitorizando esses pacientes, até porque não tem monitor para todo mundo, né? Então, você imagina, você, assim, o intensivista, quem estiver sedando, também não tem noção de qual é a profundidade que ele está colocando, né, nessa sedação. Então, é difícil. Então, muitas das vezes, a gente pode estar causando distúrbios cognitivos também nesses pacientes, né? Pela sedação profunda. Eu acho que o despertar diário, né, faz toda a diferença. Os protocolos de despertar diário, testes de respiração espontânea também, avaliação diária da necessidade, da possibilidade de submeter esse doente a teste de respiração espontânea. As equipes ou as UTIs que têm protocolos, elas andam muito melhor, tempo de permanência, isso está mostrado nos estudos, né? Sim. Isso é fato. Sim. Então, aí vem em cima disso, vem outra pergunta. Nesse momento, qual é a melhor forma? Desligar a sedação abruptamente ou ir reduzindo? Às vezes os doentes estão com doses altas, infusões de 20 ml hora, 15 ml hora.
E aí a pessoa chega lá e desliga a bomba, né? Então, essa Sim. é a forma correta, ou o ideal é reduzir? Não, então, não, na verdade, jamais. A gente deve fazer isso porque justamente essas medicações mais comuns que a gente tem visto, como midazolam, fentanil, eles induzem dependência, né? Então, eu até brinco, né? Eu costumo falar que quando um médico se propõe a passar, né, prescrever ou administrar um opioide ou um benzodiazepina para o paciente, drogas psicotrópicas, tarja preta, ele é um casamento, né? Você casa com o paciente, você tem dever e obrigação de programar esse desmame em algum período. Então, não dá para um psiquiatra prescrever um benzodiazepina para um paciente, né? É o que a gente vê no interior, nas cidadezinhas pequenininhas, acontecer isso. O paciente vira refém da medicação, tem uma dependência total do benzodiazepina, com Rivotril para dormir, por exemplo, e ninguém se programa em desmamar esse Rivotril. O paciente não consegue se desfazer sozinho, né? Da mesma forma é o opioide, né? Nos Estados Unidos está passando por um grave problema de saúde pública, com 70 mil americanos morrendo por overdose de opioides por dependência. E grande parte desses pacientes que adquiriram dependência de opioide foram pacientes que receberam opioide pela primeira vez dentro do hospital, por prescrições de médicos que prescrevem opioide, dão essa chance do paciente ter o primeiro contato com a droga e viram as costas. Aí esse paciente não consegue se desfazer da medicação porque faz abstinência e ele fica refém, faz uma dependência química e física da medicação. Na UTI é a mesma coisa. Se você usa medicação tarja preta, benzodiazepínico e opioide com grande potencial de causar dependência, você não pode simplesmente, vamos desligar agora as duas medicações, são medicações feitas na veia, em doses altas, ou seja, quanto maior a dose, né, quanto maior a biodisponibilidade, né, dessa medicação no paciente, quanto maior a concentração sérica, quanto maior a medicação nos receptores do sistema nervoso central, maior a chance de desenvolver dependência. Então, você consegue desenvolver dependência de um fentanil com 48, 72 horas de infusão contínua. Midazolam é a mesma coisa. Então, se você desligar abruptamente, esse paciente vai acordar agitado, vai acordar sentindo falta da medicação. Então, não se faz isso. Então, professor, é o seguinte, se você não for colocar nada em troca, você tem que retirar essas medicações, 20%, 10 a 20% delas a cada 1 a 4 dias. Essa é a recomendação recente do New England de 2019. Essa é uma sugestão, né? Você não vai ver nenhum trabalho na literatura que vai falar, não, tem que fazer dessa forma porque por causa de... Não, é individualizado, obviamente você vai sentir, né, cada paciente de um jeito, então você tem um intervalo de ação para você poder trabalhar. Então agora, você tem outras estratégias, né? Quando a gente fala em desmame de sedação, a gente não fala só um desmame total de sedação para tirar o paciente da sedação, acordar e desmamar a ventilação mecânica. Eu brinco o seguinte, o pessoal da UTI tem costume de passar o caso, né, de fazer as visitas diárias, discussão clínica, e falar assim, poxa, antibiótico, por exemplo, o paciente está em D3 de vancomicina, D4 de tazocin, D5 de ceftriaxona. Ou seja, eles fazem uma temporalização do antibiótico. Por quê? Porque o antibiótico tem uma data de início e tem uma data para terminar. Por quê? Porque ele pode ser tóxico, né? Vancomicina a longo período pode causar insuficiência renal, enfim. A mesma coisa, professor, é o midazolam e fentanil, por exemplo. Os sedativos, eles precisam ser desmamados, mesmo que você não tenha que desmamar a sedação do paciente. Mas esses sedativos têm que ser rotacionados, você tem que fazer um rodízio desses sedativos, né? Então você pode começar a fazer isso na UTI de você, eu recomendar fazer isso na UTI que você trabalha, nas UTIs que os colegas estão assistindo, por exemplo, D2 de fentanil, D2 de midazolam, beleza, vamos começar a desmamar, porque deu 48 horas, vamos, então D1 de desmame, D1 de desmame do fentanil, D1 de desmame do midazolam, e começar a passar o caso assim, por quê? Eu tenho visto passagem de plantão é o seguinte, qual que é a sedação? Midazolam e fentanil, beleza, então tá, o paciente teve febre e tal, não sei o que, acabou, próximo. Eles não contabilizam quanto tempo o paciente está com midazolam e fentanil. Às vezes o paciente está com midazolam e fentanil tem 7, 8 dias, né? E essa programação de desmame deve ser assim, desde o início, você começou a usar midazolam e fentanil, tem que começar a pensar em desmame, ou seja,
daqui a 48 horas eu vou começar a reduzir a dose deles e começar a introduzir outras medicações. Mesmo que o paciente precise ficar sedado por conta do acoplamento da ventilação mecânica, da gravidade, enfim. Não quer dizer que você está iniciando um desmame de um sedativo, que você está desmamando a sedação de uma forma geral. Não. Então, o que eu faço? Professor, eu recomendo. Para você conseguir desmamar mais rápido as medicações, você tem que introduzir outras para você prevenir a síndrome de abstinência. Então, por exemplo, eu não quero que o paciente fique muitos dias com o fentanil porque causa tolerância, hiperalgesia, todos esses problemas que a gente já falou. Então, o que eu faço? É um paciente COVID muito grave, ele precisa ficar muito tempo sedado, provavelmente, ou seja, então eu não quero que o fentanil fique muito tempo sendo utilizado, então vou fazer o seguinte, pensando já que daqui a 48 horas eu vou começar a diminuir o fentanil, eu já vou entrar com a metadona, por exemplo, que é um opioide, a gente pode usar por via sonda nasointeral, pode usar por via endovenosa, não tem problema, mas é um opioide que os americanos, por exemplo, utilizam para tratar pacientes que têm dependência de opioide. Por quê? Porque a metadona tem uma farmacocinética interessante, ela tem uma meia-vida longa. E aí, com a meia-vida longa, pode durar 48 até 5 dias, 48 horas até 5 dias no paciente, esse paciente não vai desenvolver síndrome de abstinência, porque ele vai ter aquele pico ali, na verdade, aquela concentração sérica ali, basal, de opioide, e o paciente não vai conseguir fazer síndrome de abstinência. Então, aí você começa a desmamar o fentanil mais rápido. Por quê? Porque você tem um outro opioide dando aquele efeito basal, tranquilo, o paciente não vai ter dor, o paciente não vai acordar agitado. O benzodiazepínico é uma coisa, o midazolam, em vez de você suspender abruptamente, você pode fazer o seguinte, começa a desmamar o midazolam venoso e você entra com lorazepam via sonda nasointeral 2 vezes por dia. E aí, começa a desmamar o midazolam, desligou o midazolam, e aí você vai precisar acordar o paciente, ou o paciente ainda continua grave. Então, mantém o lorazepam por 2 vezes ao dia, por alguns dias. Depois você tira, deixa 1 vez ao dia só. Você vai desmamando ao longo, e aí você vai entrando com outras medicações. Não sei se eu fui claro, mas é por aí que você tem que fazer. Você não pode tirar abruptamente as medicações. Eu acho que um grande problema, principalmente aos hospitais particulares não, mas aos hospitais públicos, é a padronização dessas medicações. Né? Você tem alguns hospitais públicos, por exemplo, que a metadona não é padronizada no hospital. Os caras não têm na farmácia, por exemplo. Sim. Então, eu acho que esse conceito é que precisa ser ampliado. De repente, o que você tem no hospital para fazer se é analgesia, é morfina, é fentanil, derivados, midazolam. Então, fica meio aquele pacote padrão e você fica sem alternativas. Eu já vi isso em alguns hospitais. Então, é a importância do que você falou, desse rodízio de drogas e de você ter essas drogas disponíveis na unidade para fazer isso. Né? Sim. Tenho visto muito reclamação de colegas em hospitais públicos, só que a gente tem disponível é isso. E aí você submete realmente esse paciente a ficar dias e dias e dias sob o uso de midazolam, de fentanil, porque você não tem outra droga para fazer. Então, há também um problema de gestão que a gente precisa também discutir. Sim, esse é um problema grave. Tem que discutir. Eu acho que existe problemas, professor, de gestão, de conceitos, né? Vou te dar um exemplo. A anestesia tem mudado muito, acredito que a fisioterapia, a ventilação mecânica também, conceitos novos o tempo todo. Eu acho que você publicou também algo sobre o Gattinone hoje, falando que estão tentando desbancar ele. Os fenótipos talvez não sejam mais tão aceitos assim, igual era. E eu adorei essa história dos fenótipos, né, porque é uma fisiopatologia muito bonita, mas enfim, tem mudado bastante. E a anestesia não é diferente, né? A gente tem feito muita coisa multimodal na anestesia, utilizando cada vez menos opioide. E saiu um artigo recente, muito interessante, fazendo uma revisão disso tudo, de toda a anestesia, desde lá da década de 50, 60, quando o fentanil foi sintetizado pela primeira vez pelo Paul Hansen. Que o quê? A anestesia, a base dela era opioide. Quando o Paul Hansen lançou o fentanil, o sintético, a anestesia era inalatória, basicamente. E os gases anestésicos, eles causavam muita hipotensão, arritmia, né?
náusea e vômitos. Então era uma anestesia muito, e pouca analgesia, era uma anestesia muito cruel, assim, sabe? Quando o fentanil chegou, foi aquele boom, né? Nossa, agora então, perfeito. Porque hemodinamicamente é muito estável e tem uma analgesia muito boa. O poder antinociceptivo dos opioides ainda é o maior de todos na medicina. A gente não conhece outra medicação com poder antinociceptivo desse. E aí os pacientes toleravam muito mais a ventilação mecânica, a estabilidade hemodinâmica era muito boa, porque também não tinha outras drogas adjuvantes assim, a ponto de conhecidas, e essa estratégia multimodal não era tão aceita e nem divulgada na época. Só que o que acontece? Hoje mudou. Hoje o opioide não é mais a base da anestesia, ele está como adjuvante. A gente usa muitas outras drogas para poder fazer a base anestesia. Uma delas é a anestesia regional. Então a gente faz bloqueio em tudo quanto é lugar para poder diminuir exatamente o opioide. Beleza. Só que na terapia intensiva, esses conceitos precisam ser incorporados também. Porque, querendo ou não, se pega um paciente grave na terapia intensiva, ele precisa de analgesia, ele precisa de relaxamento muscular, ele precisa de hipnose, ele precisa de proteção neurovegetativa, que é o que a gente chama de proteção do sistema nervoso autônomo, né? Não deixar que o paciente faça descarga simpática, catecolaminética, enfim, né? O que é isso? Esses 4 pilares que eu falei é anestesia. São os pilares da anestesia, ou seja, o paciente grave na UTI, ele precisa ser anestesiado, de fato. E aí, onde eu quero chegar com isso? Que a gente tem que trazer esses conceitos do perioperatório para dentro da UTI. Porque, por exemplo, se você me perguntar, Renato, você tem quantos anos de anestesia contando com residência? Eu tenho 10 anos. Eu nunca utilizei fentanil em infusão contínua para anestesiar ninguém. E nem midazolam. Jamais. Aí ontem eu estava almoçando com uma colega com 30 anos de anestesia, que eu acho uma anestesista fantástica, sabe muito. Falei com ela, Cláudia, você já utilizou fentanil em infusão contínua para anestesiar alguém? Ela, não, que isso. Eu falei, e midazolam? Não, jamais. Entendeu? Então, assim, e os intensivistas ainda utilizam isso já há muitos anos, sabe? Então, eu acho que é um conceito que a gente tem que discutir mesmo para tentar fazer com que as pessoas saibam utilizar outras estratégias, sabe? E saber lidar com elas, entendeu? Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu estava conversando no hospital ainda hoje com um colega que é anestesista, que estava de plantão, e falando exatamente nisso, né? Nós tínhamos um paciente lá com drive muito elevado, muito difícil de acoplar, e hoje eu cheguei para passar o plantão agora de tarde, e o paciente estava muito bem acoplado ao ventilador. Eu digo, o que é que você fez? Você fez? Não, eu mudei, fiz um rodízio de drogas, fiz um ajuste, que maravilha, tá? Então, a gente já começa, você percebe que essa luta não é em vão, que isso já começa a chegar na terapia intensiva. Muito bacana. E já começa a mudar um pouco esse conceito de usar sempre o midazolam. A ketamina vem entrando com mais frequência. Então, começa a rodar a droga. Isso é uma coisa muito interessante. É uma quebra de paradigma dentro da terapia intensiva. Sim. E aí, talvez, precisou a Covid para a gente mudar esses paradigmas, né, Renato? Sim, cara, eu acho que... Eu acho que se tem um lado bom, esse é um, né? Eu acho que também acho. Eu acho que o seu lado também, você pode até falar um pouco sobre isso, porque talvez a ventilação mecânica seja mais valorizada também, né? A gente sabe que muitas das vezes utilizamos estratégias que, na verdade, que atropelam a estratégia de ventilação mecânica. Por exemplo, quero dizer o quê? Talvez é mais fácil curarizar um paciente do que discutir o modo ventilatório e ver se não tem uma estratégia ventilatória que o paciente tolere melhor antes de curarizar, entendeu? Então, talvez as pessoas comecem a valorizar mais a ventilação mecânica em si, o profissional especialista nisso, né? Assim como estão valorizando especialistas como anestesistas, como neurologista entrando na UTI cada vez mais para poder avaliar esses pacientes, né? Então, acho que a pandemia está trazendo bons frutos por esse lado, né? Renato, tem outra pergunta aqui. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, a gente tem que entender os estudos científicos dentro da população em que eles são feitos. Por exemplo, eu não posso comparar um estudo de desmame feito
numa UTI, por exemplo, de um hospital de primeira linha, cuja população tem um nível socioeconômico, cultural diferente, do desmame que eu realizo, por exemplo, no hospital público de periferia. Por quê? Existe uma realidade, por exemplo, de pacientes que são drogadictos, principalmente os hospitais de trauma, que recebem aqueles pacientes que tomaram um tiro lá na periferia, que o cara já é usuário de drogas. E esses doentes, fatalmente, durante o processo de desmame, com o desmame da pseudoanalgesia, talvez a abstinência seja ainda maior. E essa é a pergunta. O que fazer, ou qual é a melhor droga, ou a melhor composição de droga para usar nesse perfil de pacientes que já se sabe que são pacientes usuários, drogadictos, e que fazem aquele paciente que, quando acorda, ele chuta quem estiver na frente, né? Porque, além da abstinência, ele já é violento de base, muitas vezes, não é isso? Sim, então, sim. Qual é o melhor perfil de droga para usar nesse tipo de paciente? Então, é aquilo que eu falo. Quanto mais complexo é o paciente, quanto mais difícil é o paciente no manejo da sedação, da anestesia, mais a estratégia multimodal faz efeito. Menos monoterapia a gente tem que utilizar para evitar a overdose, né, e efeitos colaterais. Então, por exemplo, esses pacientes, eu pego muito desses pacientes para fazer sedação. Por exemplo, é um paciente drogadito, que está alcoolizado, que usuário de crack, que estava na moto, sofreu uma fratura exposta e precisa ser operado. Aí eu preciso sedá-lo para poder fazer uma anestesia, uma hack anestesia, para ele poder ser anestesiado. Eu não posso simplesmente fazer um midazolam para ele dormir. Esse cara vai ficar louco, ele vai pular, ele vai precisar de 5 para segurar, entendeu? O que eu faço? Eu pego um pouco de clonidina, que é o alfa-2 agonista, ou a dexmedetomidina, que é fantástico para esse paciente. Eu pego um pouquinho de propofol, um pouquinho de diazepam, talvez, aí um pouquinho de ketamina, um pouquinho de cada coisa, doses baixinhas, que aí elas potencializando uma com a outra, vai dar menos efeito colateral e o paciente fica mais tranquilo. Para esses tipos de paciente, eu recomendo a metadona, porque ela previne síndrome de abstinência, né? Eu não evito fazer doses altas de medicações, ou seja, se for usar fentanilo nas nossos pacientes, que usem doses baixas e não aumente as doses. Eu costumo recomendar também assim, você está usando sedativo, o paciente não está acoplado, não aumente o que você está usando, continue com a dose que você está usando e entre com uma outra droga, tá? Porque justamente isso, você fica induzindo o paciente à tolerância e o paciente fica só, aí você fica dando murro em ponta de faca. Então, esses pacientes são muito, ainda mais para desmamar, eles vão muito bem com dexmedetomidina, tá? Que é uma medicação, uma alfa-2 agonista, que não deprime respiração, né? Ela é uma droga anti-inflamatória, com efeitos anti-inflamatórios, antinociceptivo, é um potencial baixo de sedação, e ela também trata sintomas de abstinência. Então, ela vai manter o paciente com uma frequência cardíaca ok, com a pressão ok, vai dar aquele efeito sedativo leve, que o paciente não vai acordar agitado. Então, é uma ótima droga para você manter para esses pacientes. Dexmedetomidina, metadona, tá? Justamente porque tem uma meia-vida longa, o paciente também não sentir falta de opioide. Então, são 2 drogas que eu manteria sempre nesses tipos de paciente. O resto é dose baixa de um propofolzinho, uma ketamina, se precisar, uma lidocaína. Mas aí cada caso é individual. Mas, se você perguntasse quais as 2 drogas você faria, ou 3, eu faria metadona e dexmedetomidina para esses pacientes. E quanto menos opioide, benzodiazepínico, melhor. Tá. Droga do tipo psicotrópico, um aldol, alguma coisa, você acha que acopla bem nesse sentido? Não, aí pode ser uma quetiapina, um aldol, sim. Aí eu acho que, dependendo, mas eu não usaria de prevenir profilaticamente. Eu faria se o paciente tivesse com alguns episódios de agitação, delírio, eu faria. Mas eu não manteria, não, porque isso pode até atrasar despertar, pode atrasar desmame de ventilação mecânica, entendeu? Você colocou a questão da dexmedetomidina, e a ideia, principalmente para os leigos, nós que somos fisioterapeutas, que somos
apenas curiosos na medicação, a ideia geral é de que essa é uma droga que, de forma alguma, suprime o drive respiratório. Isso é uma verdade, Sim. independente da dose? Independente Sim. da dose, ela não suprime. Né? Não. Então, exatamente. Por quê? Porque essa é a ideia comum, e aí você às vezes fica preocupado, tá? Em qualquer dose, qualquer que seja a dose, ela mantém o drive respiratório, então é isso mesmo. Sim, tanto a ketamina quanto a dexmedetomidina, elas não têm dose teto. Então, você pode usar uma dose cavalar de ketamina ou dexmedetomidina, ou os dois, que você não vai ter depressão respiratória. Certo. O que você pode ter é efeitos colaterais outros, como hipotensão, bradicardia, né? Ou a ketamina, por exemplo, cialorreia, taquicardia, hipertensão, aí são alucinação, agitação, aí são outros efeitos colaterais dessas duas medicações, mas a depressão respiratória não. Não, tranquilo. Eu tenho, professor, só para falar uma outra coisa que eu acho interessante a gente discutir, que talvez é uma queixa de alguns fisioterapeutas e médicos intensivistas relacionado à secreção. Esses pacientes são muito hipersecretivos, o pessoal tem reclamado muito que os pacientes de Covid estão fazendo muita rolha, pelo menos aqui estão precisando trocar bastante o tubo, né? E trocar o tubo nesses pacientes é bem complicado, né? Se aumenta o risco de infecção, esses pacientes já podem estar mais demasiados, inchados, balanço hídrico positivo, 10 dias de tubo, aí já não é a mesma laringoscopia, né? A via aérea pode estar diferente, você não conseguir entubar, enfim, tem um monte de problema. Por exemplo, e uma coisa que eu gostaria de alertar a todos é que o opioide, além dele ser imunossupressor, ele pode aumentar a chance do paciente infectar, fazer pneumonia, por conta do efeito imunossupressor que ele tem, que ele por si próprio tem. O opioide, ele inibe a tosse. Ele é um potente antitussígeno. E os pacientes, por exemplo, esse toalete da árvore traqueobrônquica, né, essa limpeza da secreção endotraqueal e brônquica, que é fisiológica, né, com batimento ciliar, pelo batimento ciliar e pela tosse, ela é inibida pelo opioide, tanto a tosse quanto o batimento ciliar, produção de muco. Esses pacientes ficam fazendo muita rolha. Então, mais um motivo para usar menos opioide na UTI, né, porque a gente precisa que a árvore ciliar desse paciente, né, fique fisiologicamente ativa para poder limpar esse muco junto com o micro-organismo e não fazer meio de cultura para infectar. Eu não sei se você tem visto isso na UTI, se os fisioterapeutas têm reclamado. Aqui não, rolha não, a gente não tem visto. A questão do clearance mucociliar é interessante, essa relação com o opioide já é uma relação bem conhecida, mas assim, do ponto de vista de formação de tampão mucoso, duas coisas são essenciais. A primeira é um adequado condicionamento do gás. Quando eu falo condicionamento, calor e umidade. Sim, tem que ter. As pessoas acham que é umidificar, não é só umidificar. E um exemplo clássico é quando você usa aquele umidificador de bolha que fica na parede, no fluxômetro. É úmido, mas é frio. Então, eu aumento a umidade relativa, mas eu não condicionei esse gás a ponto de atingir um ponto de saturação isotérmica, que é o ponto ideal onde eu facilito o clearance mucociliar. Então, eu preciso ter temperatura também. E aí, o que acontece? Muitas vezes, esse doente está lá com um filtro não funcional, disfuncional, que não foi trocado. É fato, as pessoas estão com medo de fazer a troca e, às vezes, esse filtro ultrapassa a sua vida útil. E aí, o que acontece é que ele perde capacidade de condicionar o gás e você começa a fazer secreção oleosa. O outro ponto é a hidratação sistêmica. Sim. Balanço hídrico é um problema. Ou você está seco ou você está alagado, né? Então, o meio termo é muito difícil. E aí, como se tem a ideia de manter o balanço hídrico negativo, às vezes se negativa demais o balanço. Essas duas coisas juntas podem favorecer a formação do tampão. Aqui nós temos uma rotina da troca do filtro a cada 5 dias,
mas a gente observa sempre o estado de umidificação no FlexTurbo. Antes de 5 dias estar menos úmido, tem que trocar, né? Eu sou muito chato com isso, eu fico olhando, fico no pé, porque, como você disse, é a coisa pior que pode acontecer, você tem que trocar tudo desse doente. É horrível. Né? Então, é muito legal, né? Você vê como é que é multifatorial, né? E se você não se atenha aos detalhes, acontece que você vai começar a prejudicar o paciente sem saber, né? Exatamente. Interessante demais. Outra pergunta que foi lançada é: que drogas causam mais abstinência, Renato? São essas que eu falei, é o opioide, de uma forma geral, né, e os benzodiazepínicos, né. Tirando isso, eu não vejo outras medicações que possam causar dependência nesse ponto, né. Dexmedetomidina não causa, né, lidocaína, ketamina também não, propofol também não, né. Obviamente, algumas drogas, por exemplo, fentanil é mais potente que a morfina, então ele tem um potencial maior de causar dependência, assim como o sulfentanil, que é mais potente ainda que o fentanil. Então, quanto maior a potência da medicação, né, se ela tiver potencial de causar dependência, maior vai ser esse risco. Então, eu poderia dizer que na terapia intensiva o opioide e o benzodiazepínico são os grandes vilões da dependência. É isso. Renato, agora eu vou passar para algumas perguntas que estão sendo feitas aqui durante a live, para que a gente possa discutir. Tem uma pergunta aqui do Dimas: quando se utiliza vários sedativos logo na entrada do paciente, visto ser muito grave, o que fazer? Quando se utiliza muitos sedativos quando o paciente está muito grave? Isso, não, assim, então... eu não queria passar a ideia de que o fentanil e o midazolam fossem malignos, né? Não é isso. Eu acho que quando o paciente está grave, nessa primeira fase, né, de estabilização e de investigação diagnóstica, é válido você usar o que você sabe melhor utilizar. Não utilizar a medicação que você não está tão acostumado, justamente para não causar malefício, né? Não causar um mal para o paciente. Então, nessa primeira fase de estabilização e diagnóstico, primeiro, segundo dia, pode usar o midazolam e fentanil, né? Apesar do que são duas drogas que causam mais hipotensão, né? Então, mesmo assim, tudo bem, você utiliza as drogas, os sedativos que você tem mais mão para usar, que você tem mais habilidade. Mas fique sabendo que quando você instalar essas duas medicações, você tem o dever de programar já o desmame e rotacionar essas duas drogas. Então, por mim, agora, se você utilizar uma estratégia multimodal para iniciar uma sedação, você vai ter menos efeitos colaterais, obviamente. Pega um paciente muito difícil de manuseio, em vez de você ficar aumentando midazolam e fentanil, você atinge uma dose que você acha, essa dose geralmente é a que eu estou habituado a utilizar, esse paciente está pedindo mais. Não vou aumentar o midazolam e fentanil. Vou entrar com uma ketamina em infusão contínua, ou um dexmedetomidina em infusão contínua, tá? Para poder tentar ajudar a segurar o paciente. Tem uma pergunta aqui que acho que a gente vai responder em conjunto, que é assim: fala um pouco sobre a retirada precoce da sedação em pacientes COVID e piora clínica. Primeiro ponto, eu acho que não existe a retirada precoce. Existe a retirada no momento adequado, né? Verdade. Quando você cumpre os itens de um checklist. Então, obrigatoriamente, o que precede o despertar diário e o teste de respiração espontânea é um checklist. Aquele checklist clássico. Bom, a doença de base foi corrigida ou está sob controle? O doente tem estabilidade hemodinâmica? Enfim, todos aqueles critérios que indicam que o doente está apto a um despertar diário e que está apto também, se passar no despertar diário, a submeter a um teste de respiração espontânea. A retirada precoce, eu acho que é aquela retirada sem critérios. Aquilo diz, olha, o cara já está aí, vamos fechar a sedação e ver o que é que acontece. Então, eu acho que esse não é o caminho. Não sei o que é que você acha, Renato. Não, com certeza. Eu acho que a retirada precoce, o próprio nome já diz, né? Você está tirando antes do tempo e pode ser que o paciente tenha problemas, né? Então tem que ser tudo bem programado, né? Tudo discutido. Obviamente,
a equipe multiprofissional tem que saber o que está acontecendo e tem que ter os critérios, obviamente, né? E nunca desmamar, né, a pseudoanalgesia sem continuar a avaliação clínica, ver se o paciente está com dor, se não está, né? Não fazer o desmame da sedação com o paciente curarizado, né? Muitas das vezes eu vejo isso, o paciente às vezes com uma sedação e uma analgesia muito pequena e curarizado. Né? Então é um paciente muito inflamado, com 130 de frequência, fazendo FA, e aí com, sei lá, 5 ml de Propofol e Rocurone, infusão contínua, entendeu? Isso é muito mórbido. Então, jamais desmamar, né? E se for desmamar, desmame a sedação, mantém a analgesia, vai desmamando o hipnótico para manter o paciente bem analgesiado e confortável no ventilador. Se você diminui os dois juntos, tanto a sedação, o hipnótico quanto o analgésico, pode ser que você tenha problemas, porque o paciente vai acordar muito agitado. Então, tem muitas das vezes, professor, acontece isso. Ah, não, pô, já desmamamos, não, fizemos o desmame certinho, e o paciente acorda muito agitado, muito agitado. É porque está com dor, provavelmente. Então, tira o hipnótico, mantém o analgésico, que aí o paciente vai acordar, vai ter que despertar muito mais suave, mais confortável. Né? Eu estou vendo uma pergunta aqui com uma droga que eu não vi usar na UTI desde os anos 90, quando eu comecei, que é o tiopental. Ainda usa tiopental? Tiopental é um depressor miocárdico, inclusive, né? Também. Tá sabendo. A Gisele está aqui em meu hospital usando tiopental por falta de outras drogas. Além disso, me parece que o tiopental impregna, né? Você faz, agora o cara vai acordar. Demora. Então... o tiopental é uma droga que ela é cardiodepressora, causa hipotensão, causa diminuição do débito cardíaco, ela pode causar também causa um coma barbitúrico, né? Você pode causar supressão de taxa, né, cerebral, você diminui o consumo metabólico cerebral. Essa é uma vantagem, né? Uma droga que protege o cérebro, né? Neuroprotetora. Mas também, se utilizado a longos períodos, você vai ter problemas de despertar, vai demorar a despertar. Mas também, assim, é uma alternativa, obviamente, né, quando você está nesse período aí de falta de medicamentos. Mas é cada vez menos utilizada. A gente utiliza, as últimas vezes que eu utilizei tiopental foi para neuroproteção no neurotrauma. Fora isso, nunca mais utilizei. Realmente era uma droga muito usada nesse sentido, neurotrauma. Trabalho no UTI de trauma, né, hospital geral. Então, na época, a gente usava mesmo para esses pacientes que era o carro-chefe, o neurotrauma. Bom, tem outra pergunta aqui. Você tem costume de estubar pacientes com pré-sedex, aqueles de desmame difícil? Sim. Às vezes a gente estuba no centro cirúrgico mesmo, né? Aquelas cirurgias muito longas de escoliose, coluna, que o paciente tem um potencial muito grande, álgico, né, no pós-operatório. A gente estuba com Precedex, a gente chama Precedex, é o não comercial mais clássico, mas a dexmetamidina. Tranquilo, você consegue estubar o paciente com dexmetamidina, infusão contínua, sim, né, mas em doses menores, né, 0,3, 0,2, 0,1 micrograma por quilo hora. Senão, você não consegue que o paciente com dexmetamidina a longo tempo de infusão contínua, você acaba prolongando o despertar. Tá. Bom, despertar diário consiste, acho que a gente já respondeu isso. Despertar diário consiste em retirar totalmente a sedação, mesmo em dose alta, ou pode reduzir? A gente já falou sobre isso, né? Retirar totalmente a sedação Então, essa questão de você já ir programando o rodízio de drogas, né? Que o Renato muito bem falou, acho que isso aqui já ficou bem respondido. Boa noite. Por que os pacientes COVID têm dificuldade de sedar bem? Nós discutimos isso naquela outra live, né? Talvez tenha algum mecanismo inibitório aí que tenha sido afetado pelo vírus, enfim, mas o que a gente está vendo realmente são drives respiratórios muito elevados e uma dificuldade de adequar a sedação. Então, por que não iniciar logo com curarização? Eu vou falar primeiro, depois o Renato responde. Bom, se o paciente acopla somente com sedanalgesia, não há necessidade de curarizar. Esse é o meu pensamento.
A curarização fica restrita àqueles pacientes cuja combinação de pseudoanalgesia, pacientes que têm um drive muito exacerbado, principalmente na fase crítica, as primeiras 72 horas de síndrome de desconforto, onde a gente sabe que o risco da lesão autoinfligida é maior. Se o paciente, apesar da otimização da pseudoanalgesia, de forma alguma ele acoplou, então o teu último recurso, né, depois do gerenciamento do ventilador, depois da otimização da pseudoanalgesia, é o bloqueador neuromuscular. Mas eu acho que o bloqueador neuromuscular de cara é você gastar a bala de prata muito precocemente. Eu acho que não é o caminho já iniciar com ele. Você, o que é que você acha, Ricardo, Renato? Não, perfeito. Ainda falou super bem da bala de prata. Eu acho que, em último caso, é o último step, realmente, a curarização. E lembrar que não se deve curarizar os pacientes sem ele estar bem sedado e bem analgesiado, né? Ou seja, certifique-se de que o paciente está bem pseudoanalgesiado para depois curarizar. E não simplesmente pular etapas e curarizar, porque curarizando você com certeza vai deixar o paciente bem acoplado. Você vai resolver um problema, mas você vai ganhar vários outros, que é aumento da resposta inflamatória, né? O paciente vai estar acordado, o estresse psicológico, né? O pânico, dor, né? Todos esses problemas que a gente já discutiu, que pode ter problemas maiores lá na frente. Isso. Tem uma pergunta de um companheiro aqui da América Latina, não sei de onde é que ele é, mas vamos lá. Usam a escala pré-delíric para avaliar o risco de delírio? Aqui no Brasil nós usamos mais o QMICU, é a escala que nós temos validada para usar no Brasil. Renato, acho sim. Inclusive eu não conheço essa escala pré-delíric, não sei se você conhece. Também não. Ótimo, então vamos lá. Aqueles pacientes que evoluem com crise de tosse, baixo volume corrente, cianose, quando tenta despertar, o que fazer? Bom, se o paciente desperta com alguma intercorrência que seja capaz de comprometer ventilação adequada, ou seja, que comprometa, inclusive, um processo de segurança do paciente, eu acho que nesse momento retornar ao que ele tinha antes, mas principalmente depois de retornar fazer uma reavaliação. Por que aquele doente acordou daquela forma? O que aconteceu, né? Porque esses problemas têm uma causa de base. Se você não corrigiu a causa de base, quando você tirar de novo, fizer o desmame, ele vai acordar do mesmo jeito, né? Basicamente isso. Então, nesse momento, se há algum comprometimento de segurança do paciente, você tem que retornar tudo, parar o processo, entendê-lo, é fundamental. Eu sempre brinco que a ventilação mecânica é um grande PDSA, né? Planejar, fazer, estudar e implementar. Então, bom, eu estou fazendo o meu teste. Se o teste deu errado, eu vou ter que sentar e entender por que ele deu errado. Isso acontece muito. E já fazendo uma propaganda da nossa próxima live, que é desmame da ventilação mecânica, né, Renato? Sim. Eu sempre brinco muito que, olha, o que as pessoas fazem? Eu tentei o desmame, eu comecei o desmame faliu. Eu retorno o doente para a ventilação mecânica, espero 24 horas e vou tentar amanhã de novo. Mas se você não corrigiu a causa da falência do desmame, amanhã, quando você propiciar esse doente inicial do desmame, ele vai falir de novo. Então, não é somente o agir, é o entender, é o estudar, é o interpretar por que esse processo não deu certo. Isso é fundamental. Concordo, professor. Se você vai despertar o paciente, e o paciente acorda agitado, tossindo, fazendo asfixia, hipoxemia, enfim, o que acontece? Você vai retornar, né? Vai sedar esse paciente de novo, acoplar ele de novo à ventilação, e você vai estudar por que aconteceu isso, e você não vai repetir a mesma forma de despertar que você teve antes. Obviamente que não. Muito provavelmente esse paciente acordou com dor, acordou com hiperalgesia, acordou com abstinência. Então você vai ter que tratar essas coisas antes para poder fazer um despertar mais tranquilo. Na anestesia a gente faz muito isso. Na anestesia a gente desperta todo mundo, toda hora, e pacientes diversos. Pacientes com risco de agitação, pacientes que chegam para você e falam, olha, na minha outra cirurgia, na hora que eu fui ser estubado,
precisou de 5 pessoas para me segurar. Eu queria matar todo mundo. Então, assim, aí você fala, não, peraí, não vou fazer o que fizeram, vamos fazer uma coisa diferente. Então, a gente tem de tudo, né? E existem várias estratégias para você estubar o paciente mais calmo, mais tranquilo, até para não comprometer a cirurgia, né? E dependendo da cirurgia que o paciente fez, o paciente não pode acordar rasgando tudo, puxando os acessos, né? Tem que acordar calmo. E aí a gente usa as drogas para isso, a gente prevê. Uma das coisas básicas que a gente aprende na anestesia é o quê? Despertar o paciente sem dor, despertar o paciente sem frio, com a temperatura normal, 36 e pouco. Não dá para você despertar ninguém com hipotérmico ou hipertérmico. Os pacientes acordam agitados ou não acordam, demora para acordar muito. Então, assim, tem várias estratégias. Uma delas é saber que esse paciente precisa estar analgesiado antes de qualquer coisa, tá? É isso. Bom, só fazendo um adendo, é do meu amigo Javier Salas, do Chile. Javier, saludos. Ele pergunta, por que não usam pré-delírio, se a ideia é prevenir o delírio e não tratá-lo? Javier, porque provavelmente essa escala não está validada no Brasil, tá? Eu não vou afirmar com certeza, mas eu desconheço o uso dessa escala no Brasil. Vou dar uma pesquisada e converso com você no inbox, tá? Sobre essa escala. Realmente eu não conhecia. Aqui no HC a gente usa uma escala para delírio. Na verdade, se não me engano, fez parte de um estudo multicêntrico. Depois eu vou dar uma olhada também, eu vou passar para o professor e a gente conversa. Mas o delírio tem que ser avaliado rotineiramente, assim como a dor, né? Assim como sinais vitais, assim como a escala de sedação, tudo tem que ser avaliado e o delírio faz parte disso, sim, com certeza. O que a gente usa é o QMSU, é uma escala de delírio, mas pelo que eu entendi da colocação do Javier, essa escala é uma escala pré-delírio, é uma escala para evitar... Avaliar o risco, tá, entendi. Avaliar risco de delírio, então é interessante que a gente veja depois. Vamos ver aqui, deixa eu ver o que tem mais. Nosso talk trabalho, tenho visto muito o uso do sulfentanil no lugar de fentanil. Qual é a diferença entre as duas drogas? Então, o sulfentanil, na minha opinião, tem um perfil farmacocinético muito melhor que o fentanil para poder utilizar em infusão contínua. Além dele ser mais potente, ele é mais lipossolúvel, né? Ele se liga mais à proteína, ele tem um volume de distribuição maior, ele tem uma redistribuição mais prolongada e ele causa menos hiperalgesia. Ele é uma medicação que dá menos abstinência, porque ele tem uma meia-vida de redistribuição maior, sabe? Então, é uma medicação que dá menos efeitos colaterais. Também é uma medicação mais cardioestável. Isso eu percebo na minha prática do dia a dia, né? Então, é uma medicação que a impressão é que dá que o nível sérico dela é mais constante. E lógico, o fentanil você usa infusão contínua, tudo bem. Mas quando você usa infusão contínua, você vai saturando os receptores e vai precisando de doses cada vez maior do fentanil, né? O sulfentanil eu já não vejo tanto isso. O sulfentanil, para quem tiver a oportunidade de usar, ou para quem já usa, pode concordar comigo. O sulfentanil, raramente, você precisa ficar subindo a dose dele para ter o mesmo efeito. Então, o sulfentanil ele dá menos tolerância, ele dá menos hiperalgesia e ele dá uma analgesia residual melhor. Então, o perfil do sulfentanil é melhor, e ele é mais potente que o fentanil também. Então, na minha opinião, se eu tivesse que usar alguma droga em infusão contínua num paciente crítico grave, eu usaria o sulfentanil. E em segunda opção seria a morfina. A morfina poderia entrar como no rodízio, vamos dizer assim, para substituir um outro opioide que eu já esteja usando, né? Aí o sulfentanil tem uma vantagem em relação à morfina, ele não tem metabólito também ativo, dependente de função renal, de excreção renal, que a morfina tem. Então a morfina, se você vai usar uma morfina num paciente renal crônico, o metabólito ativo da morfina depende da excreção renal, então você pode fazer overdose. O sulfentanil também não dá tanto efeito colateral como a conta da morfina, de náusea e vômito, mas isso a gente não vê no paciente entubado, e nem ilho paralítico. A morfina dá mais do que o sulfentanil. Tranquilo. E aí tem outra pergunta, ainda sobre o tema. Sulfentanil reduz o risco de rigidez torácica?
Então, na verdade, o pessoal fala muito de rigidez torácica, né? Eu não vejo tanto assim. Na minha opinião, a rigidez torácica ela tem um risco grande quando você infunde altas doses rapidamente, bolos, né? Então, se você souber disso, você raramente vai ter rigidez torácica, ou então muito concentrado, em dose muito concentrada. Mas, por exemplo, o sulfentanil já vem diluído, né? O fentanil também. Então, você pode usar puro, só usar em bolos lentos, que você não vai ter rigidez torácica. Agora, o remifentanil é um pó. E ele tem 2 miligramas. Se você diluir para 1 ml e fizer em bolos, aí o paciente vai ter rigidez torácica. Por quê? Você está fazendo altas concentrações e muito rápido. Então, o remifentanil tem mais chance de fazer rigidez torácica porque as pessoas diluem de forma diferente. Então, fazem velocidade de infusão diferente. Fentanil, sulfentanil, raramente tem... Eu nunca vi rigidez torácica em ambas as drogas. Ketamina em infusão contínua para pacientes com COVID é uma boa droga também? Você já falou que... Excelente. Se você tivesse que escolher, você escolheria o sulfentanil para fazer infusão contínua no paciente crítico. Mas me parece que a ketamina é uma boa droga também, né? Não, assim, só que eu não usaria o sulfentanil como escolha porque eu minimizo o opioide. Eu acho que o opioide tem que ser usado o mínimo possível de forma intermitente. Na minha opinião, o opioide tinha que ser usado para analgesia, sim, mas só em bolos para pacientes que estão com a escala BPS aumentadas naquele momento. Ou então de forma preemptiva, que a gente fala, que é o quê? Utilizar antes do estímulo doloroso. Por exemplo, o paciente vai mudar o decúbito e quando muda o decúbito, ele começa a reagir ao ventilador, começa a brigar com o ventilador, ou seja, ele começa a flexionar os braços, fazer careta, ou seja, está tendo dor na mobilização. E as pessoas não acham que mudar o decúbito do paciente não é doloroso. Não é doloroso para a gente, mas para quem está na mesma posição por muito tempo, pelo amor de Deus, dói pra caramba. Então aí o que acontece? Aí eu usaria o opioide em bolos, intermitente, nessas situações, como primeira escolha. Agora, não em infusão contínua. Enfim, agora a ketamina é diferente. Ela também não inibe reflexo via aérea, não inibe depressão respiratória, ou seja, mantém o clearance bucociliar, ela faz bronchodilatação, ela aumenta em pacientes saudáveis, por exemplo, extubados, ela aumenta o volume minuto, patência de via aérea, né? Ou seja, os pacientes têm um volume minuto maior, um volume corrente maior com ketamina. A ketamina ela é anti-hiperalgésica, ela é inibidora anti-NMDA. A ketamina ela é anti-inflamatória também, né? Ela é imunomoduladora, ela é amnéstica, o paciente também tem amnésia, que alguns pacientes têm memória na UTI, isso é interessante. Ela é dissociativa, ou seja, também sedativa, ela é analgésica e ela é pró-peristáltica, ela diminui também ilho paralítico relacionado aos opioides e outras causas do paciente crítico. Ou seja, ketamina, aí sim, agora, em doses altas, ela causa alucinação. Então, agora, em doses baixas, doses anti-alucinatórias ou hipoalucinatórias ou subalucinatórias, você consegue ter esses efeitos que eu falei todos e que é perfeito. Isso. Perfeito, Renato. Tem uma pergunta aqui do Anthony. Professor, quanto a sedonalgesia e ventilação mecânica não invasiva para melhor acoplamento, vocês usam? Eu até comentei isso na última live, a questão da dexmedetomidina com ventilação não invasiva, né? São aqueles casos quando você avalia que o doente tem realmente uma grande chance de se beneficiar da ventilação não invasiva e não está conseguindo, porque o doente está extremamente agitado, ele está claustrofóbico com a máscara, enfim. Não é E aí uma coisa interessante, a gente tem que diferenciar isso de uma intolerância respiratória, ou seja, de um doente que realmente está extremamente desconfortável por uma carga elástica, porque, enfim, ele tem realmente uma alteração de mecânica pulmonar e está falindo na VNI. Então, isso é fato. E aí é bom não confundir as coisas. Nesse caso, você tentar usar uma droga para tentar melhorar a tolerância à VNI, talvez você prolongue um doente que necessita de intubação endotraqueal e piore o prognóstico. Nós estamos falando especificamente daquele caso onde você observa sinais de ansiedade e agitação sem desconforto respiratório. São duas coisas diferentes. E eu acho que isso é fundamental, tá? Nesses casos, a gente já tinha comentado em outra live,
da dexmedetomidina é uma droga que funciona bem, né? Eu acho que a percepção do Renato é a mesma. Com certeza, concordo totalmente. Bom, vamos lá. Tem um aqui engraçado da Maurício. Quando a pandemia passar, como fazer o desmame da dependência dessas lives? Responde aí, Renato. Nossa, cara, é impressionante, né? O pessoal vai voltar ao trabalho full, vai ser difícil, né? As pessoas acompanharem. Eu também vou ficar com saudade dessas lives também. A gente vai dar um jeito, né, pessoal? Vai dar um jeito de conversar mais. O problema da ketamina é a cialorreia, verdade, Renato? Sim, a cialorreia é uma coisa importante, só que você consegue inibir a cialorreia, né, da ketamina com outras medicações, né? Uma delas é a dexmedetomidina. Então, a dexmedetomidina, na verdade, eu falo muito no meu Instagram. Eu fui um dos caras que trouxe esse conceito do Ketodex, né, da associação da dexmedetomidina com a ketamina, né, no Brasil. Fiquei falando, antes de anunciar, de comentar isso, eu tive uma experiência muito importante aqui. Eu fiquei uns 6 meses utilizando essa associação, estudando para depois divulgar, e realmente os resultados são muito bons. O que acontece? Quando você associa as duas medicações, é fantástico. A farmacologia é fantástica. Por quê? Porque a ketamina, ela, de efeito colateral, ela tem taquicardia, hipertensão, e cialorreia e nistagmo. E alucinação. A dexmedetomidina, ela inibe todos os efeitos colaterais da ketamina. Todos. A ketamina e a dexmedetomidina, ela tem 2 efeitos colaterais importantes, bradicardia e hipotensão. E a ketamina inibe esses 2 efeitos colaterais da dexmedetomidina. Então, uma inibe o efeito colateral da outra, e as duas juntas são sinérgicas, porque as duas são analgésicas, sedativas, hipnóticas, anti-inflamatórias e o mais importante, talvez, para uma sedação, que é o quê? São cardioestáveis, a associação, e não deprime a respiração. Ou seja, a associação que, para mim, perfeita. Aí, o que eu vou dar um exemplo, então, para vocês? Por exemplo, a gente estava com um paciente na UTI aqui esses dias, curarizado, com midazolam e fentanil há 6 dias, que ninguém viu. E queriam tirar o curare desse paciente. Eu falei, olha, a gente não tem monitor de nocicepção aqui. A gente está sem bis. Eu não sei para falar para vocês se esse paciente está com dor ou não. Ele está com 120 de frequência respiratória, de frequência cardíaca, mas eu não sei. Essa frequência pode ser sepse, pode ser hipotensão, pode ser febre, pode ser 1000 coisas. Eu não sei se é dor. Não tem como eu saber com um paciente curarizado, sem nocicepção, sem monitor de nocicepção, sem monitor de bis. Eu não recomendo vocês tirarem o rocurônio sem mexer no fentanil-midazolam. Então, o que eu recomendo vocês a fazer? Desmamar o midazolam e fentanil, 20% a cada 2, 3 dias, introduzir a metadona e entrar com dexmedetomidina e ketamina. Ai, nossa, mas será, Renato? Falei, cara, por favor, faz isso que eu estou falando, que vocês vão ver o que vai acontecer. Por quê? Porque são 2 drogas que não deprimem a respiração. O paciente pode muito bem vai ficar analgesiado, né? Vai ficar sedado, mas se por acaso precisar entrar com a pressão de suporte, ele vai ter drive, ele vai voltar a ter drive respiratório, né? Então isso é muito importante. E aí, o que me deu outro? No dia seguinte, recebi uma mensagem do intensivista: Renatão, cara, eu estava batendo cabeça aqui com a sedação dos pacientes, cara, tô te devendo um chopp e um café. Então, assim, é uma associação de medicações que, na minha opinião, são perfeitas para esse caso, entendeu? Então, realmente, uma inibe o efeito colateral da outra, né? Agora, se você utilizar, professor, ketamina, infusão baixinha, 0,1 miligrama por quilo-hora, talvez você não tenha cialorreia, porque são doses baixas. Se você associar com outras medicações, é aquela ideia da estratégia multimodal, utilizar baixas doses de cada um, aí você não tem efeito colateral. Agora, se começar a ter efeito colateral, você pode associar. Nosso tempo acabou. Putz. Gente, tá obrigado. Ótimo. Obrigado, professor, foi ótimo. Até semana que vem.